Hash versus criptografia. Você conhece as diferenças entre cada uma dessas formas de proteger dados em uma aplicação? Se não conhece, fica com a gente até o final do vídeo, que eu quero trazer para vocês aí esse conceito que é super importante. Olá, seja bem-vindo ao canal Classe Final. Meu nome é Gleison e hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo aí. Dessa vez a gente vai discutir aí sobre as diferenças entre hash, criptografia e por que você deveria utilizá-la aí dentro do seu projeto e quando é melhor usar um e quando é melhor usar outro. Se estiver gostando do vídeo, né, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, comenta aqui abaixo, segue a gente nas redes sociais, @Classe Final, e vamos lá. Eu vou te mostrar aí as diferenças entre esses dois itens e aí a gente vai poder discutir, destrinchar e bater um papo a respeito sobre cada uma delas, características e por que e quando você deve escolher uma ou outra. Então, para a gente poder começar a entender o que é um hash, o que é uma criptografia, a gente precisa antes pensar aí em algumas situações, tá? Então, imagina que você tenha seu sistema e seu sistema tenha uma senha, tá? Então, você precisa ali, por exemplo, que toda vez que um usuário acesse a sua plataforma, ele precise digitar ali o seu usuário, que pode ser o e-mail, pode ser o CPF, pode ser, enfim, um documento, e ele vai precisar ali de uma senha. A grande questão é como que eu armazeno essa minha senha aí no meu sistema de forma segura, tá? Então, eu posso utilizar, por exemplo, gravar essa senha no meu banco. Então, vamos supor que eu trabalhe ali, a minha aplicação ela trabalha ali com banco de dados, seja MySQL, seja Postgres, seja Mongo, seja, enfim, seja um arquivo, não importa o que seja. E aí eu vou gravar, né, essa minha senha nesse arquivo. Então, o que que vai acontecer? Toda vez, né, que houver uma tentativa de login, então o meu usuário vai fazer aqui o login, certo? Ele vai colocar dele o e-mail e a senha, certo? Então isso daqui ele vai fazer, certo? O que que eu vou fazer com esse login e com essa senha dele? Eu vou vir no meu banco de dados e eu vou verificar se esse e-mail e senha existem, certo? Se esse e-mail e essa senha existirem, aí eu vou, de fato, permitir o login, certo? Então, esse daqui é muito provável que seja o fluxo aí, né, de e-mail, de login, né, por e-mail e senha que você provavelmente já está acostumado, tá? Então, você vai ter ali, né, o seu login, que vai ser o seu e-mail e mais alguma senha. Eu vou verificar ali, né, se esse e-mail e senha que você forneceu na hora que você vai entrar, se eles existem no meu banco. E caso eles existam, eu vou permitir o login. Até aqui, tudo bem, nenhuma novidade. A grande questão é agora como é que eu vou armazenar, né, essa senha no meu banco. E por que isso daqui é importante, tá? Quando a gente fala aí sobre, né, armazenamento aí de senhas, a gente sempre ouve falar sobre vazamentos, tá? Então, o que que é um vazamento? Um vazamento é quando algum hacker ele consegue acesso ao seu banco de dados, então ele vai lá ali, né, no seu banco de dados e ele consegue acesso de alguma forma. Então, seja porque alguém passou, né, as credenciais, ou seja, alguém foi lá e deu um e-mail e senha para ele administrativo que tinha direito de ver os dados que ele tem ali, né, no seu banco de dados, seja porque alguma falha de segurança no seu sistema expôs esses dados, seja por alguma falha de servidor, acontece vazamentos, tá? E o que que vai acontecer com esses vazamentos? Imagina que se eu vazou aqui o meu e-mail e a minha senha, isso significa que qualquer pessoa que tenha esses dados que foram vazados, agora ela consegue acesso, tá? Então agora ela tem acesso a ele tem acesso à minha conta, certo? Então, se dentro dessa minha conta, por exemplo, se você tem ali um sistema
que ele é um comércio eletrônico, por exemplo, essa pessoa agora com esse e-mail e senha, ela tem acesso à minha conta dentro desse meu e-commerce e ela pode entrar lá, ela pode comprar, fazer compras, se tiver um cartão de crédito cadastrado e assim por diante. Então, toda vez que a gente guarda dados nos bancos de dados, a gente tem que tomar cuidado. Esse cuidado, inclusive, acontece com o número de cartão. Então, imagina que a sua aplicação, ela grava também, além da senha, ela grava ali o número do cartão. Então, ela grava ali, né, os números do seu cartão. Por quê? Porque muitas empresas, né, muitas lojas virtuais, elas permitem ali que você deixe gravado o seu cartão para facilitar para sua próxima compra, né? Então, você vai ter ali, geralmente, o cartão, você vai ter ali a data de expiração, você provavelmente vai ter ali o CVV, né? Então, que é aquele código de verificação do cartão. Então, imagina que você está gravando todas essas informações dentro do seu banco. A grande questão agora é como que eu gravo essas informações de forma segura. Porque se eu simplesmente gravar desse jeito aqui no meu banco ou as minhas senhas dessa forma, qualquer pessoa que tenha acesso a esse banco, ou seja, até mesmo o próprio funcionário, se ele tiver acesso ali, né, de ver os dados, ele consegue ver, por exemplo, dar um select ali na tabela e ver os dados, ele consegue ver esses dados e acabar roubando esses dados. Ou se por acaso acontecer algum vazamento, com esses dados aqui, a pessoa consegue fazer compras ou consegue acessar a minha conta. Então, para isso, existem duas alternativas, tá? Existe uma alternativa chamada hash e uma alternativa chamada criptografia. Ambas as alternativas, elas são utilizadas para esconder os dados. Então, o que vai acontecer aqui? Tanto na criptografia quanto no hash, a minha mensagem ela será transformada. Então, imagina que eu tenho aqui a minha mensagem é a minha senha. Então, por exemplo, aqui, né, novamente, 123 arroba, essa é a minha senha, certo? E depois, aí, que eu passar ela através de um hash ou através de uma criptografia, o que pode acontecer, né? O que vai acontecer? Esse meu texto, que antes ele era simples, certo? Ele era somente um texto simples. Agora ele passa a ser um texto que eu não consigo mais reconhecer. Então ele passa a ser, por exemplo, assim. É um exemplo do que poderia, né, do que poderia acontecer aqui quando eu aplicar seja a criptografia, seja o hash. Ou seja, quando você aplica tanto hash quanto criptografia, você está querendo ocultar a sua mensagem. Você quer esconder para que mesmo que a pessoa consiga ver essa mensagem, então, o que está armazenado no meu banco de dados? Está armazenado esse valor aqui. Tudo bem, não tem problema algum. Com esse valor aqui, eu não consiga saber que ele é de fato 123 arroba. Ou seja, com esse valor aqui, ele não vai conseguir entrar lá no meu sistema com o e-mail e colocar isso daqui, usar isso daqui como uma senha. Isso não vai dar acesso a ele ao sistema. Ou seja, é uma forma de você guardar ali os dados de forma que, né, você evite aí problemas de vazamentos. Então, mesmo que esse hash aqui, né, ele seja vazado, então vazou ali o hash do meu cartão, ou vazou ali, por exemplo, a minha senha, né, o hash da minha senha, ou vazou a criptografia do meu cartão, ou vazou a criptografia da minha senha, que eu não consiga usar ele dessa forma. Ou seja, se o meu cartão, que é esse valor aqui, né, então se ele se transformar, por exemplo, aqui, então vou colocar aqui também, né, o hash aqui do meu cartão. Então vamos supor que esse daqui é os dados do número do meu cartão, certo? Então, se por acaso eu tenho aqui, né, esses dados e quando eu passo eles através do hash e passo eles através aí da criptografia, né? Então, se agora o meu cartão ele se transformou
em um outro texto, por exemplo, agora o meu cartão, que era esse número, se transformou em algo nesse sentido aqui, ó. Tudo bem. A pessoa, mesmo que ela tenha esse valor aqui, ela não vai conseguir fazer uma compra aí com esse dado vazado. Então, isso é uma forma de você esconder aí e evitar aí que pessoas, né, consigam acesso às informações. Quando a gente usa, né, a própria internet, a gente tem aqui, né, o cadeadinho, e o cadeadinho indica que a conexão com esse site ela é criptografada. Ou seja, se aqui tivesse algum formulário onde eu enviasse aí, por exemplo, qualquer informação sigilosa, mesmo que uma outra pessoa na rede da minha casa, por exemplo, ela estivesse ali escaneando todas as mensagens que estão passando pelo meu roteador, né? Então, seja na sua casa, seja, sei lá, no aeroporto, etc. Então, mesmo que ela estivesse ali escutando essas informações, né? Ou seja, ela estivesse assistindo, ela estivesse gravando essas informações para poder tentar descobrir depois, quando você tem a criptografia, aqui no caso do navegador, é uma criptografia e não hash, a gente já vai entender as diferenças. Então, quando isso acontece, as informações que eu estou enviando daqui do meu navegador para o servidor, elas ficam codificadas, ou seja, somente o meu navegador e o servidor vão conseguir ler essas informações e quem estiver no meio do caminho e tentar interceptar não vai conseguir ler essa mensagem aqui. Tá legal? Então, isso daqui, né, é o primeiro ponto que a gente precisa aí entender. Uma vez que nós entendemos como isso daqui funciona, agora a gente tem que entender, né, qual é a diferença aí do hash para a criptografia, tá? E a diferença do hash para criptografia é muito simples. Quando você tem um hash, tá? O hash ele não pode, na verdade, ele não pode ser desfeito. Ou seja, o hash ele é via única. Uma vez que eu transformei o meu texto em um hash, eu não consigo pegar esse hash e transformar novamente ele em um texto legível, ou seja, ele não pode ser desfeito. A gente pode dizer também que ele é via única, né? Então, uma vez que eu, né, tenha transformado um texto em um hash, eu não consigo mais voltar aí ao texto original. Diferente da criptografia, tá? Na criptografia, ela pode ser desfeita, tá? Então, se eu criptografei os dados, tá? Ou seja, eu transformei aqui a minha mensagem em algo criptografado, eu consigo transformar isso daqui novamente utilizando aqui a mesma criptografia, eu posso descriptografar, ou seja, eu consigo fazer o processo inverso. Então, ela pode ser desfeita, ou a gente pode colocar que ela pode ser revertida, né? Então, eu posso transformar ela novamente aqui, né? O meu texto, eu posso transformar ele novamente em um texto legível, tá? E por que que é importante você saber essa diferença? Porque vai depender do que você precisa. Então, por exemplo, em um sistema, um e-commerce, onde você tem o cartão de crédito armazenado, por exemplo, é interessante que você grave esse cartão de crédito de forma criptografada, assim ninguém vai conseguir ver e entender e ler o que está escrito ali. Porém, em algum momento dentro do seu sistema, você vai querer usar esse cartão novamente. Ou seja, você vai precisar dos números originais, porque é os números originais que você vai mandar lá para a operadora do cartão, certo? Portanto, é interessante em um sistema que utiliza, por exemplo, cartão de crédito, que em algum momento eu consiga transformar novamente, né, esse valor no valor original. Então, se você estiver utilizando aí para fazer esse tipo de transação, é interessante que você utilize a criptografia. Porém, a senha do usuário. A senha do usuário, eu não preciso mostrar para o usuário a senha dele,
né? Geralmente, isso inclusive é uma das... Se você está fazendo isso no seu sistema, isso é muito errado, né? Ou seja, vamos supor que o meu usuário ele perdeu a senha dele. Quando eu clico no redefinir senha, eu não mando para ele a senha original dele. Eu mando para ele uma forma de que ele, acessando aquele link ou com aquele código, ele consiga cadastrar uma nova senha. Em nenhum momento eu mando a senha original para ele. Se você estiver mandando a senha original para o seu usuário, significa que você está fazendo errado, tá? Não faça isso, que isso é extremamente inseguro, tá? Então, a ideia é que se você tem ali, né, sua senha, por exemplo, eu não preciso transformar a senha ali em algo legível novamente, eu posso estar utilizando aqui um hash. Então, eu armazeno esses dados ali e eu não preciso transformar a senha novamente. E aí, como é que eu vou fazer, então, para verificar, né, se a senha é a certa? Eu vou pegar a senha que você está me mandando ali na sua tela de login, eu vou passar ela no mesmo hash e eu vou comparar aqui. Eu vou ver se os dois hashes são iguais. Se os dois hashes são iguais, significa que os valores foram os mesmos, tá? E isso daqui é uma característica tanto do hash quanto da criptografia, que é toda vez que eu pego o mesmo texto e passo ele por um algoritmo de hash, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, esse 123 arroba, o resultado será sempre esse daqui. E toda vez que eu passar por uma criptografia, e aí depois eu vou explicar que existem algumas questões adicionais, tanto na criptografia quanto no hash, mas para que toda vez que eu passe um texto na criptografia, né, sempre o texto que vai resultar, né, então depois que eu criptografar o meu texto, o resultado será sempre o mesmo, tá? Claro que tanto no hash quanto na criptografia existem configurações que você pode fazer para que isso não aconteça. Ou seja, para que toda vez que eu criptografe um texto, mesmo que seja o mesmo texto, ele gere uma nova, né? Isso aqui a gente chama de assinatura, né? Ele gera um novo texto criptografado diferente. A mesma coisa vale para o hash. Outra coisa também que você pode, né? A diferença aqui é você pode utilizar o hash para validar os bytes de um arquivo ou a assinatura. Então, por exemplo, como que eu garanto, né, que o meu download foi feito com sucesso? Ou seja, que o arquivo que eu baixei é o mesmo arquivo que tem lá no servidor. Você pode utilizar um hash, ou seja, quando eu coloco o arquivo no servidor, eu pego aquele arquivo e passo ele para um algoritmo de hash. Esse algoritmo de hash ele vai analisar os bytes, os bits, né, ali do seu arquivo e vai gerar para você, olha, para esse conjunto de bits é esse hash. Lembra que o hash ele é sempre igual, né? Então, toda vez que eu pego os mesmos textos e passo no hash, ou toda vez que eu pego os mesmos bits e passo no hash, ele sempre vai dar o mesmo resultado. E aí, como que eu faço para garantir, né, que chegou lá do outro lado corretamente? Simples. Eu verifico o hash. Então eu vejo qual é o hash que deveria ter esse arquivo. Ah, o hash é o hash 123. Então eu vou lá, vou pegar o meu arquivo que eu acabei de baixar, eu vou verificar esse hash dele e se der 123, eu sei que nenhum bit foi alterado. Porque se um bit foi alterado no meio do caminho, eu sei que esse arquivo foi modificado. Então, se você estiver utilizando aí downloads, né, geralmente ali páginas de download de algumas empresas, né, seja da Microsoft, seja do próprio governo, ali da Receita Federal, às vezes eles, dentro da página do download, você tem um número ali falando assim, hash, né? Você fala, para que é esse hash, esse código estranho aqui? Esse código estranho é justamente para fazer essa validação. Se você quiser, né, ter certeza de que o download que você fez não sofreu nada no meio do caminho, ou seja, nenhum vírus corrompeu, nenhum bit foi alterado, nenhuma informação se perdeu, foi alterada no meio do caminho, né? Você usa o hash para você saber aí, né, se ele foi alterado ou não. A criptografia, você também pode utilizar ela em arquivos para impedir a leitura. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, dentro do meu próprio computador, né? Então, eu venho aqui no meu computador e posso criptografar um arquivo. Ou seja, o que vai acontecer? Se alguém abrir meu computador, pegar meu HD e ligar em outro computador, né? Ele não vai conseguir
usar aquele arquivo. Por quê? Porque aquele arquivo ele foi criptografado, né? Então, quando você utiliza criptografia aí, né, para arquivos do computador, em geral, a criptografia ou ela fica atrelada, né, ao seu hardware, ou seja, a sua placa-mãe e etc., ou ela fica atrelada a uma senha. Então, quando a gente fala de criptografia, a criptografia, para ela funcionar, ela sempre tem que ter uma senha. Essa senha pode ser diversas formas. Eu não vou entrar aqui, não vou abordar de fato a criptografia, né? Se é chave simétrica, se é chave assimétrica. Quem quiser dar uma pesquisada depois, né? Criptografia, chave assimétrica, etc. Mas quando a gente trabalha com criptografia, a gente tem sempre uma senha, tá? Essa senha pode ser tanto um arquivo, pode ser uma senha, né, com múltiplas chaves, etc. Mas ainda assim eu terei uma senha. Então, se eu criptografo um arquivo com uma senha, eu só consigo abrir esse arquivo, só consigo descriptografar esse arquivo utilizando aquela senha. Isso significa que é uma forma de você garantir que as informações estão seguras, né? Então, você que é dono de empresa, você que é do setor de TI aí, né, que cuida da parte dos computadores da sua organização, como que você garante que se o computador roubado, ninguém vai conseguir acessar os dados que tem ali dentro do seu disco? Bom, você trabalha com criptografia, ou seja, você ativa a criptografia dentro do seu sistema operacional. Todos os dados que estão gravados ali, eles ficam criptografados, e se alguém conseguir, né, por algum motivo, ter acesso a esse disco rígido, por exemplo, ele não vai conseguir abrir, porque ou para ele poder descriptografar, ele precisa ter a senha, que ele obviamente não vai ter, ou ele precisa do hardware, né? Então, no caso do computador, né, o que, que vai acontecer? Você tem lá o login bloqueado por senha, o arquivo você tem lá o login por senha, então o cara não vai conseguir logar aí, né, no seu sistema, porque ele está com senha, e o disco estando criptografado, você garante que ele não vai ter acesso a isso. É claro que existem formas de se burlar, de se tentar, né, burlar essa criptografia, mas saiba que a criptografia também pode ser utilizada aí para impedir a leitura, e aí vai depender, obviamente, do nível da criptografia que você utilizou, né? Então, existem criptografias mais simples, existem criptografias mais complexas. A mesma coisa vale para o hash, tá? Então, agora que a gente entendeu hash, criptografia, tá? Vamos entender o seguinte. O hash, ele possui, tanto o hash quanto a criptografia, ele possui algoritmos, ou seja, existem hashes de tipos mais fracos e mais fortes, existem criptografias mais básicas e mais fortes. Então, quando você vai utilizar aí a criptografia ou um hash, você tem que levar em consideração que existem hashes mais fáceis, mais difíceis, criptografias mais fáceis de serem quebradas e mais difíceis. Portanto, você tem que estar sempre verificando, né, aí qual é o algoritmo, tá? Então, existem diferentes algoritmos, tanto para criptografia, tanto para hash, tá? E esses diferentes algoritmos, que vai mudar, né, ali num algoritmo, além da dificuldade, então, desses algoritmos, então eu vou ter diferentes algoritmos com dificuldades diferentes. Então, além de eu ter essas dificuldades diferentes, esses algoritmos também mudam o processamento. Então, tem algoritmos que são mais rápidos. Então, eu tenho algoritmos que são rápidos e eu tenho algoritmos que são lentos. Então, você pode escolher um algoritmo rápido, você pode escolher um algoritmo lento. Aí você vai dizer, mas tá, quem iria querer um algoritmo lento? Justamente para isso, né? Imagina que o seu sistema, estão tentando invadir o seu sistema. Ou seja, alguém está ali com um computador automaticamente tentando invadir. Ou seja, ele está tentando quebrar a sua criptografia. Ele está tentando quebrar a sua criptografia ou seu hash na força bruta. Ou seja, tentativa por tentativa, uma tentativa, duas, três, testando todas as possibilidades possíveis. Se você tem um algoritmo que ele é mais rápido, o computador consegue fazer isso mais rapidamente. Ele vai
teoricamente, ele conseguiria, se você deixasse, obviamente, o computador ligado durante, sei lá, anos, e ele sempre, né, estivesse tentando ali, em algum momento ele conseguiria quebrar essa criptografia ou esse hash, certo? Porque ele é rápido. Se você coloca um lento, ele vai levar muito mais tempo. Então, existe também essa escolha. Você pode querer ter um algoritmo mais rápido ou você pode querer ter um algoritmo mais lento, tá? Uma outra coisa, quando você trabalha com criptografia, ela sempre possui uma senha, que essa senha pode ser arquivo, tá? Então você pode ter um arquivo lá no seu servidor que é a senha, né? Ou seja, quando a gente trabalha com algoritmos de criptografia, eles permitem que seja uma senha do tipo plaintext, tá? Ou pode ser um arquivo, né? Então a gente pode ter ali a sua senha, ela pode ser um plaintext, ou seja, uma senha mesmo, 123 arroba qualquer coisa, ou ela pode ser um arquivo, né? Um arquivo ali, uma chave criptográfica e assim por diante. Então cada algoritmo, né, tem a sua forma de fazer. Os hashes também podem ter senha. Então, existem alguns hashes que são com senha, né? Então a gente chama esses hashes com senha geralmente de HBAC, né? Então você pode ter o hash comum ali que não tem senha, simplesmente ele vai lá, transforma, né, utiliza ali a matemática e transforma seu texto ali em um valor ali que é convertido, né, em um hash mesmo, ou você pode ter um hash que ele possua algum tipo de senha. Ou seja, dependendo da senha ali que você passar para esse algoritmo, ele vai te dar aí um valor de hash diferente. Tá legal? Essa senha, eu tenho que guardar ela muito bem. Então, né, guarde a senha em local seguro, né? Então, se a senha ali ela fica lá no servidor, ninguém praticamente pode ter acesso a esses dados, né? Então, a senha ela sempre tem que ser armazenada em um local extremamente seguro, tá? Então, os seus provedores de nuvem fornecem várias opções aí para que você pode guardar as suas senhas em local seguro, utilizar envio de ambiente, isolar ali o ambiente para que ninguém tenha acesso a SSH, enfim, isso aí entra na área de DevOps, né? Então, se você quiser, também estude aí, né, segurança aí na área de TI, né, segurança de informação, aí segurança na área de DevOps, para que você, né, tenha sempre esses dados seguros, porque não adianta nada você ter a criptografia se todo mundo sabe a senha. Se todo mundo sabe a senha, qualquer um pega lá os dados e descriptografa. Uma outra coisa que você pode colocar também, e aí que existe tanto para hash ou criptografia, é o que a gente chama de salt, né? O que é o salt? Como eu disse, toda vez que eu pego esse texto 123 arroba e passo ele através de um hash ou de uma criptografia, ele sempre vai me dar o mesmo resultado. Isso significa que se o Joãozinho usou a senha 123 arroba na empresa A e 123 arroba na empresa B, significa que se essa senha foi gravada lá com hash padrão e com a mesma criptografia aqui e a mesma senha, olha que curioso. Vamos supor que isso aqui pudesse acontecer. Poderia acontecer, por exemplo, que a criptografia das duas empresas é 123, a senha da criptografia. Se o mesmo número de cartão com a mesma senha for armazenado nas duas empresas, o resultado final vai ser igual. O hash, a mesma coisa. Se eu tiver a mesma senha que foi gravada com o mesmo hash em duas empresas diferentes, as senhas serão sempre iguais, ou seja, o resultado é sempre igual. Se vazou na empresa A, o cara pode pegar os dados da empresa A e tentar usar na empresa B, certo? Para isso não acontecer, existe um recurso chamado salt, ou seja, quando você está configurando a sua criptografia ou o seu hash, é importante que você configure um salt. O salt é um texto aleatório ou alguns caracteres aleatórios, alguns bytes, né, alguns bits aleatórios que vão ser incluídos ou no começo ou no final do arquivo. Isso vai depender do algoritmo que você estiver utilizando. E esse salt, ele é exclusivo seu. Ou seja, você vai armazenar
qual é a sua senha da criptografia e você vai armazenar qual é o seu salt. Aí você vai fazer a mesma coisa. Eu uso hash, beleza. Então você vai guardar qual é o salt que você utiliza para os seus hashes. E esse salt não pode ser igual. Então você garante que mesmo que a pessoa vaze os dados da empresa A, eles não serão os mesmos da empresa B, porque o salt não é igual. Então, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Eu tenho aqui uma ferramenta online, eu vou deixar aí para vocês o link. Essa ferramenta, ela tem aqui, por exemplo, o hash MD5, tá? Que é um dos hashes mais simples, mais fracos, que já foram considerado totalmente inseguro hoje em dia. Não utilize hash MD5 para você poder gravar o hash da sua senha, né? A gente usa geralmente o MD5 só para coisas mais muito simples, então não use, né, MD5 para hash. Existem outros hashes que você pode utilizar. Então, por exemplo, aqui eu coloquei, né, vou dar um zoom aqui. Então, coloquei aqui, por exemplo, admin 123, certo? O hash, ó, reparem que o hash é sempre, né, esse valor aqui, ó, certo? Então, se o meu algoritmo, por exemplo, o MD5 aqui, eu estou só jogando esse admin 123 aqui. Reparem que o hash dele é sempre esse. Qualquer sistema que tenha admin 123 gravado, automaticamente vai ter esse valor aqui. Isso significa que se tiver vazamento, o mesmo hash vai aparecer em empresas diferentes. Para isso não acontecer, a gente coloca um salt. Vamos supor que o salt da minha empresa seja assim, ó, ponto e esse texto aqui, ó, gigantesco, certo? Ou seja, esse cara eu vou gravar, esse cara é só meu, ele existe somente no meu sistema. Então, toda vez que eu vou fazer o hash das minhas senhas, eu vou colocar aqui, né, esse valor com o hash, e aí eu, com esse salt, melhor dizendo, e aí o resultado que eu vou armazenar no meu banco, eu estou garantindo que ele não possa existir em outra empresa. Isso daqui, a mesma coisa vale para criptografia, tá? Então você tem que estar sempre de olho nisso. Isso daqui vai te ajudar, né, aí a fazer com que você não tenha problemas de segurança. Colisões, tá? Então, existem algoritmos que são tão simples que é possível que exista no planeta outra senha que você coloque que ela não dê, que ela dê esse mesmo valor aqui, ó. Então, se você reparar, ó, não importa o tamanho da quantidade de caracteres que eu coloque, o hash aqui, ó, ele é sempre do mesmo tamanho, certo? Isso significa que o hash MD5, ele é um hash mais antigo e ele tem uma alta probabilidade de colisões. Ou seja, é possível que exista, sei lá, admin, por exemplo, 456 e que admin 456 e admin 1, 2 e 3 tenham o mesmo hash, tá? Então, quando a gente fala aí sobre algoritmos de hash, a gente também está falando aí sobre as colisões, né? Então, quando você escolhe um algoritmo de hash, não é só pelo fato dele ser fácil ou simples, mas existe também o fato de que quanto mais complexo ele é, ele começa a ter uma quantidade de colisões muito menor, né? Então, a colisão, por exemplo, de um hash, vamos supor, hash ABC é de 1 a cada 100 mil, ou seja, de 1 a cada 100 mil vezes vai ter um hash repetido por uma senha. Aí tem o hash JKY, que, por exemplo, é 1 a 1 milhão. Então, é muito menos provável que você vai ter colisões, tá? Então, isso também é uma coisa para você ficar de olho. Por isso que a gente também, além de usar o hash mais parrudo, a gente também usa um salt, porque aí fica mais difícil ainda, né, que o mesmo hash com salts diferentes tenham aí colisões, tá? Mas saiba que isso é possível. E quando a gente trabalha com criptografia, também as criptografias, né, cada criptografia ela se diferencia da outra, né, justamente pelo fato dela poder ser quebrada ou não. Ou seja, o cara vai tentando força bruta até uma hora ele descobrir e acabar quebrando, ou então analisando, né, essa criptografia
E aí, ou seja, o cara, ele olha ali para o texto e ele fala assim, será que dentro desse resultado final, será que existe algum padrão em que olhando só para o texto que foi aqui criptografado, será que existe algum padrão aqui que sugira qual é a ordem correta dos caracteres? Então, é por isso que existem também diferentes algoritmos de criptografia, né? Existem algoritmos que são mais suscetíveis a esse tipo de coisa, ou seja, você conseguir encontrar padrões aqui, né, que você consiga utilizar para reverter até chegar ao texto original, e por isso que existem diversos fatores. Então, são coisas que você tem que sempre levar em consideração, né? A criptografia vai ter senha, tem uma senha de preferência longa, né? Então, vou colocar aqui, use senhas complexas e longas, né? Nada de pôr 1, 2, 3. Então, você vai pôr uma senha, sei lá, 16 caracteres, 32 caracteres, não sei, vai depender aí do que você estiver utilizando. E uma outra coisa também que você tem que ficar de olho em algoritmos de criptografia é que alguns algoritmos de criptografia, eles têm o que a gente chama de vetor inicial ou IV, né? Esse IV também é um recurso aí do algoritmo de criptografia, onde você especifica ali alguns caracteres, alguns bytes ali a mais que ele vai utilizar, ou seja, ele vai começar, porque a criptografia ela é um cálculo matemático. Então isso daqui ali basicamente é matemático por baixo dos panos. Então quando você inicializa ele com um vetor inicial, você está mudando a forma com que o cálculo começa. E aí ele vai chegar num resultado diferente. Então, alguns algoritmos, eles permitem que você especifique, né, um vetor inicial. Então, é mais uma informação que só você vai ter, né? Então, você vai ter a criptografia, você vai ter sua senha, que só você vai ter, e você vai ter o vetor inicial, que só você também vai ter ali para que os dados sejam criptografados. Então, isso daqui ajuda muito, tá legal? Então, basicamente, esse daqui é um resumo do que você tem que entender aí sobre hash e criptografia, tá? Outra coisa também que eu quero já dizer aqui. Tem gente que fala assim, tem como transformar o hash em senha novamente. O cara fala assim, eu vou jogar na internet hash decode. Não tem. O que acontece é o seguinte, é muito provável que muita gente já usou admin, certo? Como hash. Ou seja, toda vez que eu tenho um MD5 e é admin, é esse resultado. Então, o que esses sites fazem? Eles gravam eles já pré-calculam, vamos dizer assim, esses hashes. Então, eles já deixam salvos no banco de dados deles esses valores com os respectivos hashes. Quando você vai lá e põe a sua senha, ele compara e fala, essa minha senha já tem aqui no meu banco de dados de hash? Aí, se tiver, ele fala, aqui está o resultado. E como que eles conseguem esses dados? Pode ser por vazamento, ou, por exemplo, essa ferramenta aqui, o desenvolvedor poderia ter feito o seguinte, toda vez que alguém vem aqui, põe uma senha e clica em hash, ele grava essa senha no banco e grava o hash. Ele poderia ter feito isso. E aí ele criaria uma outra página, sei lá, hash MD5 decoder. E aí, nossa, a minha ferramenta ela realmente consegue decodificar o hash. Na verdade, o que ela vai fazer? Basicamente, ela vai pegar isso aqui, o hash já está pré-calculado e vai te devolver, tá? Assim, para você calcular, conseguir fazer isso daqui virar isso daqui, mesmo que seja um hash muito fraco, seria muito, muito difícil. Computacionalmente falando, você precisaria de recursos, que é o que não acontece aqui, tá? Então, tenha isso em mente. Então, isso também significa que você não deve ir em um desses sites e colocar sua senha verdadeira ali, sua senha verdadeira, para calcular o hash, né? Você não deve colocar, né, a sua senha aqui, porque você nunca sabe se esse site está gravando. Então é muito comum, por exemplo, o WordPress, às vezes a pessoa perde a senha do WordPress, aí ela fala, vou redefinir a senha, ela gera um hash desse daqui para colocar lá no banco de dados, só que quem garante que esse hash não está gravando ali a senha dela, né? Então, por isso que você tem que evitar. Então, esse daqui é o básico aí, recomendo fortemente que vocês estudem aí a respeito dos hashes, sobre os algoritmos de hash,
sobre os algoritmos de criptografia, certo? Para que você possa, na hora que você for aplicar ele aí dentro do seu sistema, você aplicar da forma correta e segura, tá legal? Então, se gostou do vídeo, esse é um vídeo um pouquinho mais chato, mais complexo, mas deixa seu comentário aqui abaixo, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, @classefinal, ativa as notificações e até o próximo vídeo.